partir de agora, você é convidado a enviar suas perguntas, suas dúvidas. Hoje o nosso convidado é o Dr. João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus em São Paulo. Dr. Gabardo, boa tarde, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Boa tarde a todos. Vão participar dessa live JR, o Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record. Olá, Celso, tudo bem? Muito boa tarde para você, Fara, doutor João, Cleisla. É a nossa repórter especial, Cleisla Garcia, do Jornal da Record. Cleisla, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Fara. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, doutor Gabardo. Doutor Gabardo, hoje o ministro Eduardo Pazuello participou de uma reunião que já vinha sendo cobrada por prefeitos já há algum tempo. E finalmente essa reunião aconteceu nesta sexta-feira e o Ministério da Saúde diz que libera a quantidade de vacinas estocadas para aplicação e deixando a segunda dose um pouco de lado, um pouco mais para frente. Como é que o senhor vê essa estratégia? O senhor acredita que é uma estratégia correta? E qual a vantagem de se liberar essas vacinas em estoque? Olha, esse é um assunto bastante polêmico. Nós não temos consenso em relação a esse tema, mesmo dentro do nosso centro de contingência, na Secretaria de Saúde. Mas eu venho defendendo esse ponto de vista já há algum tempo e eu acho que a decisão do ministro está absolutamente correta. Não vejo sentido que, nesse momento, em função da dificuldade que a gente tem no quantitativo de vacinas, nós tenhamos vacinas que ficam armazenadas na geladeira, enquanto nós temos uma quantidade tão grande de idosos ainda não imunizados. Eu penso que a vantagem de vacinar, aumentar a velocidade da vacinação dos idosos, uma vez que quase 80% dos óbitos ocorrem em pessoas com mais de 60 anos de idade, esse é o nosso a grande parcela de risco na população. Eu acho que vale a pena nós corrermos o risco de, eventualmente, caso atrase a segunda dose, em 1 semana, 2 semanas, o prejuízo de atrasar um pouco a segunda dose é muito menor do que a vantagem que nós temos em aumentar a velocidade, vacinar mais pessoas idosas, já utilizando todas as vacinas que nós temos disponível. Então, acho que está correta essa posição do ministro Pazuello. Doutor Gabardo, o Plano Nacional de Imunização privilegiou ou distribuiu equitativamente a vacina para a maioria dos municípios, maioria dos estados. Não seria mais interessante haver uma concentração, distribuição das vacinas em locais e cidades onde há maior número de casos? Celso, essa pergunta também é uma pergunta que gera muita discussão. Eu tenho uma posição em relação a isso que é contrário a essa tentativa. Eu acho que o critério que o Ministério vinha utilizando e vem utilizando, que é fazer a distribuição das vacinas de acordo com os critérios demográficos, é mais adequada do que fazer por critérios epidemiológicos. Eu vejo 3 razões para isso, Celso. A primeira delas, nenhum país no mundo, dos países que têm maior relevância, utilizaram qualquer tipo de atitude parecida com essa. A distribuição das vacinas tem sido feita usando critérios populacionais, critérios demográficos. O segundo, ela pode gerar uma insatisfação muito grande na população, porque se nós usarmos esse critério para distribuir as vacinas para os diversos estados, os estados vão reproduzir isso nos municípios. Então, nós vamos aplicar a vacina nos locais onde a pandemia tem uma velocidade de transmissão maior. Aí eu quero vamos fazer um exemplo. Nós temos uma região de Bauru, onde a velocidade da transmissão é mais alta, o número de casos é maior, porque as autoridades, inclusive a prefeita de Bauru, acredita que a solução é aumentar o número de leitos e que a restrição, a mobilidade das pessoas não é o mais importante. Então, pode deixar a vida andar normalmente e resolve colocando mais leitos de UTI. Isso é um equívoco muito grande, porque os dados que nós temos atualmente dizem que as pessoas que são encaminhadas para leitos de tratamento intensivo, 30% a 50%, alguns locais até mais de 50%, vão a óbito. Então, se nós
simplesmente acharmos que a solução é colocar as pessoas nos leitos de UTI, nós vamos aumentar a mortalidade. Nós temos que combater a transmissão da doença. Aí veja bem, o município que faz, a região que faz tudo correto, segue as restrições, ela se sacrifica para cumprir com as recomendações e ela tem uma transmissibilidade mais baixa. Aí ela vai receber menos vacinas do que aquela região em que não há nenhuma obediência às recomendações, né? As pessoas estão vivendo como se estivessem na vida normal e elas vão ser beneficiadas, receber mais doses de vacinas. Cria na população um sentimento de injustiça muito grande. Esse é o segundo aspecto que eu considero importante. E tem um terceiro aspecto que, tecnicamente, talvez seja o melhor. A vacina não é a solução para quando as pessoas já apresentam uma transmissibilidade alta da doença. As pessoas já estão com o vírus e a vacina, ela protege. A vacina tem que ser aplicada em pessoas que ainda não estão com o vírus e que ela vai precisar 3, 4 semanas para adquirir imunidade. Então, a vacina é para fazer prevenção. É exatamente para os locais onde a transmissão do vírus ainda não ocorreu e é dessa forma que nós vamos evitar que nesses locais onde a transmissão da doença é baixa, a gente vai evitar que ela se transforme numa região de alta transmissibilidade da doença. Por isso, esses argumentos são contrários a essa mudança na sistemática da distribuição das vacinas. Doutor Gabardo, mas na verdade, na prática, a gente está vendo uma realidade muito distante entre um município e outro, né? Alguns municípios antecipando para idosos ainda um pouco mais jovens, outros municípios muito atrasados. De um modo geral, né, essa diferença no processo de imunização, ela compromete o todo? Não, eu não acho que comprometa, porque nós vamos ter diferenças mesmo de município a município, porque é feita uma previsão da população que vai ser vacinada, né? Inicialmente, a previsão são aqui em São Paulo, são com as pessoas que vivem, a população indígena, a população que vive nas quilombolas, os trabalhadores da área da saúde e pessoas idosas que vivem em abrigos, em asilos e assim por diante. Então, nós temos uma previsão dessa população. Eventualmente, um grupo dessas pessoas não se vacina. Ou existe alguma diferença nesse quantitativo previsto pelo Ministério da Saúde para todos os municípios. Então, essas diferenças podem ocasionar, em alguns locais, uma sobra, digamos assim, de vacinas em algum momento. E eu acho natural e acho correto que se está sobrando alguma quantidade de vacinas, que se amplie desde que se obedeça o critério da prioridade. Se amplie para o atendimento dos idosos. Então, se puder acelerar a vacinação dos idosos, acho correto, né? E, provavelmente, alguns municípios fizeram uma reserva menor para a segunda dose, ou seja, já estavam um pouco utilizando desta decisão que o Ministério publicou ou tornou pública hoje na reunião com os prefeitos, de não ficar segurando a vacina para fazer a segunda dose. Então, não acho que esteja errado os prefeitos ou os municípios que puderam acelerar essa vacinação. Doutor Gabardo, a gente tem falado muito aqui já desde o início dessa live, desse encontro, sobre divergências. O senhor citou o caso aí de Bauru, por exemplo, falamos da decisão do ministro Pazuello de liberar aquele estoque originalmente reservado à segunda dose. Em relação a essas orientações técnico e política, o que está prevalecendo no enfrentamento à pandemia na visão do senhor? Bom, todos deveriam estar cumprindo com aquilo que o Plano Nacional de Imunizações deveria colocar como padrão para ser utilizado em todo o país. Então, talvez o plano devesse ser um pouco mais específico em relação à questão das priorizações, mas tem uma grande dificuldade que o planejamento da vacinação ele é comprometido pela falta de vacinas. Então, tu faz uma programação, as vacinas não chegam na quantidade esperada, como está acontecendo agora, o próprio Butantan não vai poder entregar as vacinas que estavam previstas para o mês de fevereiro, por razão óbvia, que no mês de janeiro, em função dos conflitos com a China,
nós não recebemos 2 remessas de insumos da China, e isso atrasou um pouco o cronograma de vacinas, de produção de vacinas daqui do Instituto Butantan. Então, o que eu acho que é importante nesse aspecto, Luiz, é que nós devemos todos seguir a orientação do Plano Nacional. E o Plano Nacional tem que ser suficientemente claro, suficientemente preciso em relação a todas as recomendações, para que não fique uma região utilizando critérios diferentes dos demais. Todos têm que utilizar, basicamente, os mesmos critérios para que haja justiça na distribuição dessas vacinas. Todas as pessoas estão ansiosas por isso. Todas as famílias querem que as pessoas mais idosas sejam vacinadas o mais rápido possível. Eu queria isso para os meus pais, vocês querem isso para os pais de vocês, para os familiares. Então, a ansiedade que as pessoas têm em tomar vacina tem que ser respeitada. E nós não podemos criar situações em que haja prejuízos de parte de alguns grupos ou de parte de alguns municípios em relação aos demais. Tem que ser igual para todo mundo. Não dá para admitir fura-fila, não dá para admitir nenhum critério que não seja o de vacinar o mais rápido possível as pessoas que são prioridade. As pessoas da área da saúde, trabalhadores da área da saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, e o segundo critério são as pessoas de maior idade, na ordem decrescente. Tem que vir vacinando de forma decrescente, do mais velho até chegar nos 60 anos de idade. Doutor João Gabardo, a gente sabe que mesmo vacinado a gente tem que continuar com a máscara, mesmo porque o objetivo da vacina é evitar que a gente tenha doenças mais graves, né? A gente não sabe ainda se a vacina garante que o vacinado não continue a transmitir o vírus. Quando é que a gente vai ter essa informação da eficácia da vacina quanto a isso? Isto é um tema que nós não temos ainda resposta, nós não sabemos se efetivamente a vacina, além de proteger as pessoas ou de reduzir a possibilidade de ter casos graves, de casos que precisam ir para o hospital e com isso diminuir a mortalidade, nós não sabemos se ela também evita a transmissão da doença. Ou seja, alguém que esteja vacinado e que entra em contato com uma pessoa portadora, ela vai colocar o seu organismo em contato com esse vírus. Provavelmente, esse vírus até possa estar nas vias aéreas, nas vias respiratórias dessas pessoas. Tanto é que, eventualmente, mesmo vacinado, ele pode apresentar um exame, um PCR-RT positivo. Mas isso é diferente de ter a doença, é diferente de ter os sintomas. Como é que nós vamos saber se a pessoa vacinada pode transmitir ou não? Aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma experiência no município, o município de Serrana, um município com em torno de 40 mil habitantes, em que toda a população acima de 18 anos, com exceção das gestantes, serão vacinadas. E aí nós vamos acompanhar essas pessoas por um longo tempo. Com isso, Celso, será possível identificar se nesta população, que está 100% da população vacinada, se elas podem, além de proteger, além de evitar a possibilidade de ter casos graves, se elas também vão evitar essas pessoas, mesmo em contato com o vírus, adquirirem a doença. Vamos todos torcer para que a vacina, ou as vacinas, porque a gente vai estar fazendo essa experiência com a vacina do Butantan, mas nós esperamos que as demais vacinas também tenham esse mesmo efeito, também protejam e diminuam, pelo menos, a possibilidade da transmissão da doença. Isso seria o ideal, seria a melhor notícia que nós poderíamos ter como resultado dessa pesquisa que está sendo feita. Doutor, em Serrana, essa notícia está sendo bem-vinda e as pessoas gostariam de saber como é que elas podem participar, se elas podem ser voluntárias, se precisa fazer um cadastro, como que isso está sendo feito no município? Sim, todas as pessoas que residem, que comprovem que residem no município de Serrana, elas podem participar e eu acho até que, além de poder, elas devem participar. A prefeitura distribuiu um aplicativo onde a pessoa faz o cadastro, ela pode fazer esse cadastro previamente e ela vai ser, então, vai ter o agendamento da sua vacina. Vai ter vacina para todo mundo. Importante destacar que essas vacinas não são vacinas que
vão prejudicar as demais pessoas das outras regiões, porque são vacinas adicionais àquelas que são distribuídas pelo Ministério da Saúde para vacinação da população em geral. Isso aí é um quantitativo de vacinas, da mesma forma como nós fizemos aqui a fase 3 no Brasil, que era para acompanhar os pacientes vacinados, comparar com o grupo controle de pessoas que tinham recebido placebo, para saber como que evoluía nos trabalhadores da área da saúde que tinham muito contato com o vírus, qual era o comportamento dessas pessoas, comparando os vacinados com os não vacinados. Então, essas vacinas são vacinas disponibilizadas para essa pesquisa, e são doses de vacinas também destinadas a essa pesquisa clínica que serão utilizadas em Serrana. Então, não há nenhum tipo de prejuízo para as demais pessoas. Nós lembramos que esta Live JR será retransmitida a partir das 6h10 desta sexta-feira na Record News. Doutor Gabardo, esse assunto, como não poderia ser diferente, chama a atenção de muita gente. Já temos aqui algumas perguntas enviadas pelos internautas que acompanham a live também pelas redes sociais da Record TV, do Portal R7 e do Jornal da Record. A Aline quer saber se a imunização não deveria ser feita na população jovem ativa do mercado de trabalho. E a segunda pergunta vem da Lucélia. Como o governo está vendo os casos de profissionais de saúde que não aplicam a vacina, fingem aplicá-la, mas não aplicam? Qual o impacto disso? Por favor, o senhor responda essas duas perguntas, por gentileza, a da Lucélia e a primeira da Aline sobre imunização na população jovem ativa. Não, essa questão da população jovem ativa, dá para entender até o ponto de vista que ela está colocando, porque realmente a maior concentração de pessoas que transmitem a doença está exatamente na população jovem, na população que não é doente, na população que tem uma boa saúde, porque essa população é a população que se expõe mais, né? Os jovens que se expõem mais, às vezes não cumprindo as recomendações que são dadas, os demais, pessoas que eventualmente trabalham em serviços essenciais e que precisam desempenhar suas atividades para que o resto da população, da sociedade, possa viver minimamente com as melhores condições, e são essas pessoas que têm a transmissibilidade mais alta. Então, teria sentido isso que ela está falando. O problema é que, nesse momento, nós precisamos atacar as pessoas que estão morrendo pela Covid. Porque entre os jovens, apesar da transmissibilidade ser mais alta, o risco de ter caso grave e ir para o hospital, ir para a UTI e morrer é relativamente pequeno nessa população. Então, neste momento, é mais importante nós trabalharmos na redução dos casos graves, vacinando os idosos. A transmissão da doença vai continuar ainda ocorrendo em altas taxas. Mesmo caindo o número de internações, caindo o número de óbitos, a transmissibilidade da doença ela ainda vai continuar alta. Depois que nós vacinarmos as pessoas idosas, nós temos uma segunda priorização, que são as pessoas de 18 anos para cima, mas que têm doenças crônicas, comorbidades. Essas também têm um risco, menor do que o risco dos idosos, mas é um risco alto. Então, nós devemos pensar na vacinação das pessoas com doenças crônicas. Depois das doenças crônicas, no nosso entendimento, pode ser que o Ministério da Saúde faça diferente. E nós temos que privilegiar as atividades, as profissões que, pela sua característica, têm um risco maior de adquirir a doença, porque se expõe mais. Eu estou falando dos professores, dos trabalhadores do transporte coletivo, dos trabalhadores da área da segurança, dos caminhoneiros, enfim, essas pessoas que têm um contato muito grande com outras pessoas e que têm um risco maior de ter a doença. Depois disso, nós vamos para o resto da população. Então, primeiro, idosos, trabalhadores da área da saúde. Segundo, comorbidades. Terceiro, atividades econômicas, profissões que têm alto risco de transmissão da doença. E, por último, vamos vacinar a população acima de 18 anos que não apresenta nenhuma dessas características. Esse deve ser o critério mais adequado, mais justo para ser, e, em geral, esse é o critério de quase todos os países. Eu conheço apenas uma exceção de um país que iniciou a vacinação exatamente em cima das pessoas mais jovens, atacando a transmissibilidade da doença. Mas é um país que tem características muito diferentes, não existe pressão sobre o sistema de saúde, a população é mais jovem e o número de doentes
de pessoas idosas é pequeno relativamente em relação à população geral e tem condições de atender essas pessoas. Então, houve uma pequena exceção em relação a essa lista de priorização. A segunda pergunta, que diz respeito a possível fraude, digamos assim, de pessoas que fingem que fazem a vacina e sei lá por que cargas d'água, se vai vender essa vacina, se vai guardar essa vacina para fazer em um familiar, se vai fazer num parente. Eu não sei o que é feito, mas isso aí, para mim, isso é um caso de polícia. Isso é absolutamente... não se pode admitir, é inadmissível que alguém faça isso. Porque, veja bem, ao fingir que faz a vacina no idoso, ele vai... além do equívoco, do erro que ela está cometendo, ele vai transferir para esse idoso uma sensação de proteção que não é verdadeira. Esse idoso vai achar que ele está imunizado e que a partir de 3, 4 semanas ele vai ter um risco menor da doença e ele não estará protegido. Então, vai expor esse idoso a um risco ainda maior do que ele tinha originalmente. E aí eu aproveito para completar uma pergunta que o Celso tinha feito inicialmente, da necessidade que as pessoas, mesmo as pessoas imunizadas, continuem, sim, usando as máscaras. Exatamente porque a gente não sabe, Celso, se quem está vacinado estará protegido de transmitir a doença ou mesmo de receber um vírus de uma outra pessoa e ter uma reinfecção. Doutor João, nós temos aí a boa notícia de que o Butantan está duplicando as instalações, duplicando o número de pessoas, de funcionários, né, para ampliar e aumentar a produção. Eu queria fazer um exercício aqui matemático. Em campanhas de vacinação contra a gripe, o país chegou a vacinar 500 mil, 1 milhão de pessoas por dia. Nessa fase inicial, a gente teve notícia que a vacinação máxima foi de 250 mil. Quando é que nós teremos 1 milhão de vacinas por dia para vacinar a nossa população inteira? E qual seria esse prazo? O Brasil tem condições de vacinar mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Aqui em São Paulo, quando se fez a vacina para a influenza no ano passado, em 4 dias vacinamos 2 milhões e 400 mil pessoas. Foram 600 mil pessoas diárias vacinadas. E esse ano nós temos uma estrutura ainda maior. Todos os municípios se organizaram, criaram novos espaços de vacinação fora dos postos de saúde, espaços ao ar livre, para facilitar o acesso das pessoas. Então, nós temos condições de vacinar mais de 600 mil pessoas em São Paulo. E o país pode vacinar mais de 2 mil pessoas, mais de 2 milhões de pessoas por dia. O nosso fator limitante não é a estrutura para fazer a vacina. O nosso fator limitante é a disponibilidade de vacina. Nós precisamos ter vacinas suficientes para poder ter esta velocidade que o sistema tem condições. Quando isso vai ser possível, vai depender muito se as promessas e as previsões de entrega da vacina da AstraZeneca se confirmarem. Se as vacinas que estão previstas, e eu acredito que sejam, porque eu conheço a direção da Fiocruz, da Biomanguinhos, e sei da responsabilidade das pessoas que fazem a administração dessas unidades. Eu tenho certeza que eles vão fazer o que é possível, mas nós temos uma variável que é foge um pouco do nosso controle, que é receber os insumos da Índia ou receber os insumos da China. Essa é uma variável que nós não temos muita governabilidade sobre elas. Se essa planilha que o Ministério da Saúde apresentou ontem e que com algumas pequenos ajustes ela pode ser implementada, já com vacinas do Butantan, com vacinas da AstraZeneca e com possibilidades de outros fornecedores, eu acredito, Celso, que a partir do mês de abril nós já tenhamos condições de aumentar muito a nossa velocidade, a nossa capacidade de vacinação. E o Butantan, ele hoje, a partir dessa semana, ele já está produzindo mais de 400 mil doses diárias.
400, 450 mil doses diárias que vão ser produzidas a partir de agora. Isso por mais uns 30 dias, porque o Butantan, nesse momento, ainda está fazendo a produção das vacinas para a influenza. Com mais uns 30 dias, ele conclui o processo de fabricação, são 80 milhões de doses que ele está produzindo para a influenza. Terminando a produção da vacina da influenza, toda a planta do Instituto Butantan ficará disponível para produzir vacinas para o Covid. Então, isso vai acelerar, e a expectativa é que nós possamos produzir 1 milhão de doses por dia. Essa é a expectativa do Butantan, mas é coisa para abril, maio em diante. Agora, doutor, é uma meta alta, né, mas que pode ser alcançada, mas ainda fica uma dúvida no ar, mesmo se 1 milhão de doses chegarem até nós. É a nova cepa. Isso preocupa o centro de contingência? Nós devemos receber novas notícias na semana que vem e essas notícias serão positivas ou não, doutor? Não temos condições de ser categóricos nessa afirmação. A gente acredita que a vacina do Butantan, pela forma como ela é produzida, né, pela plataforma de produção da vacina, que ela utiliza o vírus inteiro inativado. Como ela utiliza o vírus inteiro inativado, a possibilidade, né, de ter diferenças no mapeamento genético desses vírus que a vacina já está comprovada, tem comprovada eficácia, é muito grande, que ela também tenha a mesma eficácia contra essas variantes, que apresentam pequenas modificações genéticas. Outras vacinas, essas vacinas gênicas, que são mais precisas, e elas podem, por conta disso, ter uma eficácia até mais alta, essas podem ter um problema um pouco maior, porque elas são muito específicas ao vírus que estava existindo, circulando no momento em que essa vacina foi produzida. E talvez ela tenha que ter algumas atualizações na sua composição para poder atender essas novas variantes. E mesmo a nossa vacina, a vacina do Butantan, é possível que nos próximos anos se faça uma atualização dos vírus, como a gente já faz anualmente para a vacina da influenza. Todos os anos, quando a gente produz a vacina da influenza, se faz uma pesquisa para ver quais os vírus que estavam circulando no inverno anterior no hemisfério norte, e esses vírus que estavam circulando lá servem como os modelos para se produzir a vacina aqui no Brasil. Então, a gente procura sempre estar atualizando a vacina em função da circulação dos vírus. E é possível que a vacina para o Covid, para o coronavírus, também necessite ter uma atualização anual. Nesse momento, não existe ainda nenhum dado que nos mostre alguma impossibilidade ou redução da eficácia da vacina nessas variantes. Vamos torcer para que isso continue. Dr. Gabardo, em relação a essas variantes que surgem especificamente no estado de São Paulo, existe um alerta por conta das autoridades sanitárias? Existe uma possibilidade de se aumentar as restrições na região por conta do aumento de casos envolvendo essas variantes do coronavírus? Luiz, as medidas não farmacológicas em relação à prevenção e à redução da circulação dessa variante, ela não muda nada em relação ao vírus original. As recomendações são absolutamente as mesmas. Os cuidados que a gente vinha tomando devem continuar sendo tomados em relação a esse novo vírus. Existe a possibilidade de que ele tenha uma transmissibilidade mais alta. Então, o que nós podemos fazer é tentar, com algumas medidas adicionais, reduzir a possibilidade do contato entre as pessoas, diminuir a atividade de movimentação, circulação da população, fazendo com isso, diminuindo a chance do vírus ser transmitido de uma pessoa para outra pessoa. Então, é possível, sim, que o Centro de Contingência, nos próximos dias, apresente algumas recomendações, algumas novas sugestões para o governo de São Paulo,
para evitar que São Paulo tenha um aumento no número de casos por conta dessas variantes. É possível, sim, que isso seja feito nos próximos dias. Doutor Gabardo, o senhor falou que o Butantan está produzindo a vacina influenza, né? São Paulo fará a campanha de vacinação quando? Contra a gripe e a Covid-19. Elas serão realizadas de maneira simultânea? As duas juntas não podem provocar aglomerações, confusão nos postos de saúde? É muito interessante essa questão. O calendário de vacinação da influenza, ele é determinado pelo Ministério da Saúde. O Butantan produz a vacina, coloca toda a produção de vacina à disposição do Ministério da Saúde e o calendário é estabelecido pelo próprio Ministério. Normalmente, se faz todo um esforço para que a vacina da influenza seja feita de maneira que toda a população esteja imunizada antes da chegada do inverno. Então, o mês de março, o mês de abril, são meses em que normalmente já se começa a se pensar na vacinação da influenza. Não existe nenhum problema de fazer a vacina da influenza junto com a vacina da Covid. A pessoa poderá, inclusive, ir e fazer as duas vacinas no mesmo dia. Aproveita a visita à unidade sanitária ou ao local de vacinação e faz as duas vacinas. E é possível, eu aproveito essa questão para dizer que o próprio Instituto Butantan, esse ano não vai ser possível, óbvio, mas que para o ano que vem já começa a estudar a possibilidade, Celso, de colocar a vacina do Covid já na composição da vacina da influenza. Então, quando o indivíduo for vacinado para a influenza, ele já vai receber a vacina com aqueles vírus, 2 ou 3 ou 4 vírus que compõem a vacina da influenza e poderemos ter também a vacina contra a Covid. Então, ele faria uma dose só, apenas uma injeção. Tem algumas questões que precisam ser equacionadas, como, por exemplo, para a vacina da influenza, as crianças e as gestantes são grupos prioritários e não o são para a vacina do Covid. Então, talvez tenhamos que ter uma vacina ainda separada para atender determinados grupos populacionais. Mas isso pode mudar com o tempo. Já existem pesquisas, já estão sendo feitas pesquisas utilizando a vacina Covid em crianças e provavelmente também serão feitas pesquisas em gestantes. E à medida que essas pesquisas mostrarem que é possível e que não existe risco para as crianças e nem mesmo para as gestantes, isso poderá também ser incluído nos grupos prioritários. Importante destacar que a vacina, não se faz a vacina em crianças, não é porque nós temos risco da criança tomar vacina. Não é por isso. É que essa vacina foi produzida numa rapidez, numa velocidade muito grande. E, num primeiro momento, o que se imaginou era proteger exatamente as pessoas que têm maior risco de caso grave, que são os idosos. E as pesquisas todas foram direcionadas para os idosos. Agora, com mais calma, serão feitas pesquisas nessas outras populações, e aí, quem sabe, no ano que vem, 2022, 2023, já seja possível incorporar isso na vacina da influenza e nós termos uma vacinação única para todas as pessoas. Doutor, o senhor tem uma expertise nessa área infantil, né, como pediatra também, e a gente está vendo as crianças voltando para as escolas, mesmo com 30% da capacidade, agora um reforço das mães, que vão poder ajudar nas escolas também. O senhor acredita que essa volta tão esperada, mas também temida pelos pais, ela mude um pouco os números de contaminação, de transmissão da Covid por causa das escolas? Não acho que o retorno às aulas possa ter alguma modificação diretamente nos indicadores por aumento da transmissibilidade. Está mais do que comprovado em outros países e por pesquisas científicas que a transmissibilidade entre as crianças é muito pequena. Mas nós temos que nos preocupar com o entorno das escolas. As pessoas, às vezes, fazem referência, mas o restaurante
é injusto ter que fechar o restaurante ou ter que fechar o comércio quando esse ambiente é controlado e a gente sabe que lá não existe transmissão da doença. É verdade. Tem situações e muitos desses ambientes são bastante controlados, com bastante cuidado e o risco não é tão grande. Mas quando a gente quer reduzir a mobilidade das pessoas, diminuir o contato das pessoas, nós queremos que diminua o número de pessoas que peguem transporte coletivo. Nós queremos diminuir o número de pessoas que andem pelas calçadas e que tenham contato uma com as outras. Então, quando a gente fala na escola, a gente tem que ver, o ambiente escolar é seguro, o ambiente escolar pode ser feito, o retorno às aulas com bastante segurança, mas nós temos que pensar que isso aumenta a circulação de pessoas, os pais saem para levar as crianças na escola, há uma movimentação, um aumento significativo no uso de transporte coletivo. Tudo isso precisa ser analisado nessa questão do risco e benefício. Mas há um consenso. Nós devemos fazer com que as crianças voltem gradativamente com segurança às suas atividades escolares. Isso não tem nenhuma dúvida que a gente deva fazer. Agora, precisamos fazer isso com bastante segurança. E tem algumas recomendações que são muito específicas para proteger as crianças, proteger os professores. Enfim, essas crianças depois elas vão voltar para casa, elas vão ter contato com seus familiares, com os pais, com os avós, e tudo isso é uma cadeia de transmissão que tem que ser pensada na sua abrangência máxima. Nós não podemos pensar em grupos muito pequenos. Doutor João Gabardo, nós estamos recebendo muitas perguntas dos internautas aqui nessa live de ATR. Eu vou pedir ao senhor a gentileza de responder rapidamente algumas delas. Não que as perguntas não sejam importantes, mas para a gente tentar atender o maior número possível. A Silvia Dutra quer saber se os pacientes renais crônicos em hemodiálise não deveriam se vacinar primeiro, já que correm risco tendo que circular nesses ambientes hospitalares. Sim, as pessoas que são doentes crônicos, doentes renais crônicos, que fazem hemodiálise, devem ser consideradas como os pacientes de risco para essa população que eu coloquei inicialmente, logo após os idosos, as pessoas com doenças crônicas. E aí os doentes renais, as pessoas que fazem hemodiálise, entram nessa faixa. Lembrando que, para os doentes crônicos com mais de 60 anos, aí não pela condição clínica, mas sim pela idade, ele já passa a ter prioridade máxima na vacinação. O Antônio Simeão quer saber se teremos pelo menos 60% ou mais da população vacinada ainda em 2021. Dá para fazer uma previsão desse tipo? Eu acredito que sim. Eu acho que nós vamos passar de 60% da população que deve ser vacinada até o final do ano. Eu acredito que mais do que isso já estará vacinada. A expectativa é que para o segundo semestre, com novas vacinas que estão sendo produzidas, a disponibilidade vai aumentar, nós teremos mais vacinas e eu sou otimista em relação a essa possibilidade. A Elaine quer saber quando as crianças com doenças crônicas poderão ser vacinadas. No momento em que for liberada vacina para as crianças. Como eu expliquei anteriormente, nesse momento não existe autorização nem das agências como a Anvisa no Brasil e as outras agências de regulação de uso de medicamentos e vacinas no mundo inteiro, ninguém ainda liberou o uso de vacinas para as crianças. Então, elas precisarão aguardar essas pesquisas que já começaram a serem realizadas para saber se as crianças podem tomar a vacina. E aí, claro que as crianças com doenças neurológicas, e se entende que as crianças têm uma dificuldade maior de obedecer às medidas de distanciamento social, muitas delas têm dificuldade com o uso de máscaras, crianças com algumas doenças neurológicas e alguns distúrbios que têm uma dificuldade ainda maior. Então, elas têm um risco também maior de adquirir a doença. Enfim, quando nós tivermos liberado as vacinas para as crianças, elas devem sim participar como prioridade. Nós temos aí mais um minuto ainda disponível. Eu vou deixar para o Celso Freitas fazer a honra de realizar e formular a última pergunta para o doutor João Gabardo. Celso. Doutor João, o Centro de Contingência está preocupado com o aumento de casos em São Paulo provocado pelas aglomerações ocorridas durante o Carnaval? Sim, está preocupado. Esse é o ambiente, né? Essas festas, as aglomerações que foram feitas, absolutamente incompreensíveis, absolutamente
não se desculpa que as pessoas façam isso, são irresponsáveis. As pessoas que organizam esses eventos deviam ter uma punição exemplar, não é? E é muito triste ver que esses jovens estão sendo extremamente egoístas, pensando somente no seu bem-estar, e não considerando que eles serão vetores, que eles serão responsáveis pelo adoecimento dos seus familiares e, infelizmente, eles serão responsáveis pelos óbitos e por mortes entre os seus familiares. Eu acho que o jovem deve ter esse senso de responsabilidade e nós devemos ser muito duros em relação a isso e não admitir esse tipo de atividade. Isso é muito prejudicial. Nós lembramos que esta live JR será exibida na Record News a partir das 6h10 desta sexta-feira. Agradecemos a você, internauta, que nos acompanhou pelas redes sociais da Record TV, do Portal R7 e do Jornal da Record. Agradecendo também à repórter especial Cleisla Garcia e ao apresentador Celso Freitas. Dr. João Gabardo, também nós agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade. Peço permissão para vocês para cumprimentar em nome do Celso, uma pessoa que a gente admira, nunca esperava estar tão próximo do Celso, mesmo que seja virtualmente, o seu trabalho, cresci vendo o teu trabalho na televisão e tenho muita satisfação de estar aqui junto com vocês hoje. Admiração, obrigado, doutor João. Admiração compartilhada por mim, pela Cleisla, por todos nós aqui na Record. Obrigado, doutor João. Até a próxima live JR na próxima sexta-feira. Cumprimentos pelo seu trabalho, doutor. Muito obrigado, Celso.